É isso aí, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula, dessa vez usando o comecinho do primeiro episódio da segunda temporada de One Punch Man. Aquela temporada que eu tive a honra de escrever, de fazer a música, de criar a música de abertura. Tá no Netflix de maneira oficial. Você pode assistir tanto com áudio em português quanto com áudio em japonês. O que a gente vai fazer aqui é o que a gente fez também com o Demon Slayer, com Kimetsu no Yaiba. A gente vai pegar um trechinho, que é logo o começo do episódio mesmo, é só dar play, é o início, vai traduzir, vai entender no original, colocar na cabeça o que eles estão falando no original e dar uma comparada com o que ficou na dublagem. Lembrando que a dublagem de One Punch Man é uma dublagem com muitas permissividades, vamos chamar assim, né? É uma dublagem, como é um anime de humor, o texto está bem trabalhado para nossa realidade, com as nossas gírias, com o nosso humor, então tem muita adaptação. Eu assisti a temporada toda, dublada também, e gostei muito da dublagem, foi com direção do Diego Lima, que é muito legal. Achei algumas coisas só um pouco exageradas nessa parte de trazer brincadeirinhas o tempo todo, mas no geral eu morri de dar risada com todas as adaptações. Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Lembrando que nenhuma das nossas aulas, nenhum do material que a gente for trazer aqui vai ter spoiler, hein, gente? Então não se preocupem na hora de indicar, na hora de ver, tirem isso da cabeça, não tem spoiler. A gente vai pegar sempre um fragmento, algo que dê pra gente aprender, mas que não toque nenhuma coisa que vai estragar a experiência de ninguém, tá? Vamos lá. One Punch Man, temporada 2, hein, gente? Não vai pra temporada 1, não, que vocês vão ver outro episódio, tá? É na segunda temporada, episódio 1. Que começa com o Genos, né? O ciborgue, só para dar um contexto, a gente tá lá o Saitama, que é o protagonista, que é o One Punch Man, ele que é capaz de destruir toda e qualquer coisa somente dando um soco, e o Genos, que é uma espécie que ficou tão maravilhado com esse poder dele que quer se tornar um discípulo do Saitama, que não tá muito afim. Então os dois estão andando pela rua, o Genos sempre muito solícito, porque ele trata o Saitama como um seu sensei, ok? E é justamente com essa palavra que a gente começa aqui. Sensei, dochira e ikimashou, tá? Sensei significa professor, vocês já sabem disso. Dochira e, tá? Aqui a gente tem para qual direção, né? Dochira é uma versão mais polida do que doko, tá? Muita gente deve conhecer essa palavra doko, significa onde, tá? Se você quiser falar para onde, doko e, né? Doko e, tá? Se você quiser falar isso de um jeito um pouquinho mais polido, dochira e, tá? Atentando para a seguinte coisa aqui, para quem já sabe hiragana. Essa letra é a letra Re, tá? Da família do Ha, Hi, Hu, He, Ho, tá? Dessa família de letrinhas, tá? Re. Mas quando ela é usada como partícula, né, como partícula de direção, ela é pronunciada simplesmente E, tá? E. Não se pronuncia Re só quando ela é partícula. Então é dochira e não dochira re, tá? Isso é muito básico. Se você ainda não sabe disso, não se preocupa, isso é muito tranquilo de se aprender, coisa de alguns minutos para você pegar, tá? Só para deixar isso claro, para pontuar, não deixar passar batido, tá? Dochira e, portanto, para onde, né? Ikimashou, né? Ikimashou vem do verbo iku, de novo, o verbo ir, na forma convidativa, tá? E na forma convidativa polida. Então aí é muito legal a gente saber as coisas no original, sem a tradução, consumir direto do japonês, porque a gente pega os humores e a relação entre os personagens. Ele tá usando a linguagem polida, né? Ikimashou, ikimashou. Numa linguagem não polida seria iko, né? Iko, né? Vamos, né? Mas ele tá usando a linguagem polida. Por quê? Porque ele respeita o Saitama, né? Então, quando o Genos fala ikimashou, tem já um humor, tem algo aí. Você sente o personagem sendo alguém, tem uma característica. Isso é muito legal e no japonês transparece, porque, né, a obra escrita em japonês pode se perder na tradução. Sensei, dochira e ikimashou? Quer dizer, professor, mestre, não só professor, né, mestre, né, o sensei pode ser aplicado ao mestre. Para onde vamos? Né? Para onde vamos? E a tradução aqui não tem muito que fugir, eu nem vou colocar na tela. Mestre, para onde nós vamos agora? Eu vou colocar na tela assim porque eles colocaram um agora, né? Então tem uma liberdade aí criativa. Mestre, para onde vamos agora? Tá? Esse agora não existe no original, mas tá tudo certo. Foi assim que foi dublado, ok?
Vamos para a próxima frase. Daí, para onde vamos agora? Aí o Saitama para lá e tal. Deixa eu colocar aqui na minha janelinha. Enquanto isso, ó, lembrando que para fazer pergunta, para interagir aqui com a gente, deixa o seu like e se inscreve no canal. Principalmente se inscreve no canal porque os comentários só estão habilitados para os inscritos e ajuda muito a gente. Você fazer isso faz com que o canal bombe e a gente consiga ter mais gente para usufruir dessa aula e todo mundo aprender japonês e fazer suas próprias traduções e enriquecer a experiência de ser fã de cultura pop do Japão. Muito bem, voltando, a gente tem daí o Saitama fica pensativo. E quando os japoneses ficam pensativos, eles exclamam coisas como é o nosso tá, que é o que ele fala aqui, ó, né, fica um pouco nisso. Não tem sim, é o do pensamento, né? Aí ele começa a enumerar, né? Nabe no guzai wa kaetaro, tá? Vamos começar por essa. Nabe no guzai wa kaetaro, tá? Aqui é uma linguagem bastante coloquial. E esse contraste é muito legal porque traz o humor, eu digo, o clima, né, dos personagens serem legais, né? O Genos fala com o Saitama do jeito polido e o Saitama fala de um jeito bastante coloquial, não tem polidez nenhuma. Ele tá falando de um jeito meio de saco cheio, meio sem se preocupar muito com a linguagem, tá tudo certo, tá? Nabe significa panela, mas também dá nome a um prato muito tradicional, tipo uma caldeirada japonesa, né? Então vamos fazer nabe hoje, é um prato com caldo fumegante, geralmente um prato compartilhado, as pessoas sentam ao redor de uma mesa, fica um caldo fumegante delicioso, à base de shoyu, de vários temperos, e muitos vegetais dentro, e você come isso numa panela compartilhada. É um prato de inverno bastante delicioso, bastante associado a lutadores de sumô, inclusive, né? Tem muitos restaurantes no Japão que são administrados por lutadores de sumô, porque ficou famoso aí o alto consumo da culinária nabe em relação aos sumotores, né, os lutadores de sumô. Teve alguém que fez uma correção, ó. Tem um tsugiwa, né? Tsugiwa, tá certo. No original, vamos voltar rapidinho. Tudo bem, gente, às vezes vai acontecer, mas aqui, ó, vou deixar. Tem isso aqui, ó, que faltou transcrever. Tsugi, que eu falo muito nas aulas, significa próximo, né? Tsugiwa, e o a dá essa ideia de ser o tema da oração, né? Então, na próxima, em seguida, tsugiwa dochira e ikimashou, né? Para onde nós vamos agora, na próxima? Nossa próxima parada é aonde, tá? Então, aqui a gente tem o tsugiwa, tá? Sensei, tsugiwa dochira e ikimashou. Né? Mestre, a próxima, né? A próxima a seguir, para onde vamos, tá bom? Muito obrigado por este adendo, tão espertos aí, muito obrigado. Voltando, nabe, prato delicioso, se tiver perto de onde vocês estão, aqui no Brasil é muito calor, né? Mas no inverno, experimentem, é uma comida muito gostosa. E a gente tem nabe no guzai. Guzai significa ingredientes, tá? Guzai, materiais, os componentes de alguma coisa, tá? Nabe no guzai wa kaetaro, tá? Ele tá falando para ele mesmo, né? Os ingredientes do nabe a gente já comprou, né? Aqui, desculpa, aqui é a junção do verbo kaeru, que não é esse, aqui que é o verbo comprar na forma potencial, tá? O verbo original é o verbo kau, né? Comprar, tá? Quando a gente coloca na forma potencial, isso existe na língua japonesa, essa tal de forma potencial, dá a ideia de poder fazer tal coisa. Então, se kau é comprar, kaeru significa poder comprar, né? Conseguir comprar, tá? Isso aqui está no passado, kaeta. A gente conseguiu comprar, né? E ele colocou um ro, tá? Isso vem muito da linguagem oral, tá? É a mesma convidativa que a gente viu antes, né? Kaeta poderia ser daro, né? Daro, que é a versão mais coloquial de deixou, né? Que é tipo, né? É como se fosse um né? Ele está afirmando, buscando a sua concordância, né? Kaeta daro, né? A gente conseguiu comprar,
não é mesmo? Está buscando a nossa concordância. Como ele está falando de um jeito muito despojado, de um jeito muito coloquial, ele só juntou. Isso é gíria, tá, gente? Isso não é uma linguagem correta, tá? Isso é uma linguagem oral, tá? Fruto da oralidade, é gíria, tá? Então, kaitaro, a gente conseguiu comprar as coisas do nabe, né? Podia ser uma coisa assim, né? Os ingredientes para fazer o nabe, né? Pera, para onde a gente vai, né? Que foi a pergunta do Genos. Nabe no guzai, né? Guzai wa kaitaro, né? Bom, as coisas pro nabe a gente já conseguiu comprar, né? E aí ele vai continuar aqui embaixo. Ato, né? Ato, toilet paper, to, shampoo, né? Ato, quer dizer, e na sequência e em seguida, né? Ato quer dizer o que vem depois. Então, e depois, toilet paper, que é como os japoneses falam, toilet paper, né? Vem do inglês, papel higiênico, tá? To, partícula de adição, somando uma coisa à outra. E, em português é e. E, shampoo, que é o shampoo, tá? Cuidado com os sons longos, tá, gente? Muito estudante de japonês acaba, pelo processo de estudo, acaba não se atendo tanto aos sons longos. Eles são muito importantes. Você não colocar som longo nos lugares é erro e erro grave. Então, não é shampoo, é shampoo. Tem dois, né? Um som longo que aqui em hiragana é expresso por esse traço, né, horizontal, tá? Shampoo tem uma palavra que obviamente vem de fora, então é escrita em hiragana. Só para resumir, nabe no guzai wa kaetaro, né? Então a gente conseguiu comprar os guzai, os ingredientes do nabe, né? Isso a gente conseguiu comprar. Então falta, né? Depois, toilet paper, to shampoo, e depois tem o papel higiênico e o shampoo, ok? Vamos lá, tem uma pergunta que você queria colocar, Rafa, aí? Antes da gente pôr a tradução, suspense para a gente colocar a tradução como ficou na dublagem. Já vou colocar, ou como eles adaptaram essa segunda parte. Vai colocar ou posso seguir? Vou dar um tempinho para ver se vai aparecer aqui. Bom, o Rafa está procurando, eu vou pondo a tradução enquanto ele procura aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Ele fala o seguinte... O Saitama, que é dublado, inclusive, pelo nosso querido Yuri Chesman, um ótimo dublador, faz a voz nacional do Saitama. Fala, na dublagem tá assim, bom, deixa eu ver, né, o bom, deixa eu ver, acho que a gente já tem o que precisa. Essa frase aí vamos lá, acho que a gente já tem o que precisa. Agora só falta alguma coisinha para beliscar, papel higiênico e shampoo. Olha que legal. Eles, nabe, é um prato muito tradicional japonês. Então, como é que vai dublar? A gente já conseguiu comprar as coisas do nabe. É esquisito, ninguém vai entender. Então, precisa ser feita essa adaptação, né? Olha como é legal consumir direto do original, porque você vai conhecer o que é um nabe, você vai conhecer a palavra guzai, né? Entender que nabe não é só um prato, também é um objeto, panela, né? Tem esses dois sentidos, né? Tanto a culinária quanto o objeto. Isso não tem como você colocar a tradução. Lógico que tem, ele poderia dublar desse jeito, né? A gente já comprou as coisas do nabe. O que é nabe? As coisas da caldeirada. É meio que a pessoa vai ficar com dúvida, achar esquisito. Então eles resolveram colocar. Acho que a gente já tem o que precisa. Ignorou essa parte. Agora só falta uma coisinha para beliscar, que também não existe no original, mas tá como eles iam fazer um nabe, então tem a ver com comida, eles adicionaram essa ideia aqui, e aqui tá perfeito, papel higiênico e shampoo, tá? Deixa eu ver se tá perguntinha aqui na tela. Aqui apareceu, da Luana. Não precisa falar com o K no final, tipo, dochirae ikimashou ka. Nem sempre, Luana, o K, ele também é algo um pouco polido, né? Você, numa frase com a polidez, você dochirae ikimashou ka, né? Você pode trazer o K, mas você também pode suprimir o K. Não é obrigatório você utilizar o K. Não significa que sem K a frase não é uma interrogação. Não. Você coloca o K, mas você não precisa necessariamente colocar. Mesmo na linguagem informal, né, que eu falei que o K pode ser uma partícula usada
né, quando você vai escrever uma coisa mais formal, um e-mail mais formal, uma carta mais formal, é legal nas interrogativas você colocar o ka. É bonito, é correto, é um japonês correto. Mas na linguagem informal também aparece o ka, né? Arroka. O povo fala muito isso em Osaka, né? Na região de Kansai. Arro é idiota, né? Arroka. Você é bobo, né? Então, o ka, ele tem essa marcação de pergunta, mas nem sempre precisa. Até às vezes pode ser uma marcação de uma pergunta mais rápida também, né? Souka, né? Ikuka, né? Você pode também, os japoneses têm a intenção de pergunta como nós temos, tá bom? Não é obrigatório, ok? Vamos lá que o tempo urge, ainda tem bastante conteúdo aqui dessa parte do One Punch Man. Na sequência tem interjeições do Saitama, porque o que acontece? Ele tem esse papinho aí das compras e tal, onde a gente vai, né? Ele para na frente de uma vitrine e nessa vitrine tem um bonequinho, tem um figure, um action figure do King, que é um outro herói. Aí ele para e fala, Aí depois de um tempo que ele, né, parou, chamou a atenção lá o figure, aí depois de um tempo ele fala, ele exclama aí um A mais longo, nossa, tipo surpreso. A dublagem colocou, para esse primeiro aqui, a dublagem colocou um opa, né? Então ele só fala no original, mas a dublagem aparece opa, né? E no segundo, quando ele fala, a dublagem colocou um caramba, é muito bom, né? Caramba, né? Assim, no original ele está falando, olhando o bonequinho e pensando a respeito, né? O Saitama, né? O protagonista, tá olhando o bonequinho lá do outro herói, que é o grande herói, que é o King. E ele fala para si mesmo, né? Ninki ni naru to konna no deru da na, né? Ninki ni naru to konna no deru da na, né? Ele fala, traduzindo aqui, quando você ficar ninki, que é popular, tá? Ninki. Aqui, ó, essa palavra aqui, tá? Ela significa popular. É muito importante, né? Uma palavra que aparece muito, uma palavra muito comum. E aí a gente tem de novo aquele ninaru, ninki ninaru. Lembra que eu falei no Demon Slayer, numa outra frase, que ninaru significa se tornar, tornar-se? Ninki ninaru significa se tornar popular, ficar famoso, tá? Traz essa ideia, é uma expressão que vocês podem estudar ela de uma maneira inteiriça, inclusive. Ninki ninaru, pode anotar aí, ficar popular, ficar famoso, tá? Ninki ninaru to, aí a gente tem a partícula to aqui, tá? Que é uma partícula que também não é o mesmo to que eu disse antes, que é um to de adição, tá? Alguma coisa alguma coisa, é alguma coisa to, alguma coisa. Existe esse to, é uma partícula de adição, mas aqui ela não é uma partícula de adição, é uma partícula que vai puxar uma consequência natural de algo, né? Então, ninki ni naru to, a gente pode traduzir para um se, né? Jogar para uma convidativa, mas ele vai puxar uma consequência natural, tá? Quer dizer, se fica famoso, né? Sendo esta a realidade, né? Se fica famoso, caso fique famoso, se ficar famoso, ninki ni naru to, o quê? Konna no deru da na, né? Konna no, né? Konna significa este tipo, trazendo uma certa perplexidade, tem uma emoção em konna, né? Deste tipo, deste jeito, sabe? Algo impressionante, algo que é digno de nota, né? Konna dekai figure ga atta to wa, sabe? Nossa, eu não imaginava que tivesse um figure tão grande, né? Estou dando um exemplo qualquer aqui, né? Konna, ele sempre vai expressar uma certa surpresa, uma certa perplexidade da parte do falante, tá? Konna, se referindo ao bonequinho, ao action figure, né? Konna, esse negócio, essa coisa, isso aqui, né? Deixando ele, né, um pouco surpreso. Konna no, né? O no, a partícula no, a gente aprende muito que ela faz uma ligação entre dois substantivos, é uma partícula que relaciona, mas ela não tem só essa função. O no não tem tantas funções assim, tá? Pode ficar tranquilo, porque eu tenho falado aqui na live, isso aqui tem muita função, isso aqui tem muita função. O no não tem tantas funções assim, mas essa aqui é uma delas que é diferente da mais básica. O no, ele pode também substituir
né, outras palavras, né? Você só coloca o no junto de uma palavra e ele substitui. Então, konna no, quer dizer, konna, eu poderia falar figure, né? Konna figure. Mas ele fala só konna, ele poderia falar konna mono, né? Mono significa objeto, coisa, né? Konna mono deru dana, né? Só que aqui ele colocou konna no, né? Konna no, que faz o papel de seja lá o objeto, seja lá o que ele quer dizer. É uma maneira genérica de ali tem um substantivo, né? Konna no, né? Um negócio desse, um negócio, né? Konna no, um negócio desses, né? Com a surpresa do konna. E aí tem o deru, deru, que significa sair, tá? Sair tanto no sentido literal, pegar, abrir uma porta e sair de um ambiente, mas também de um jeito figurado, né? De sair um boneco, de sair um action figure, tá? E daí no final ele tem o dana, dana, né? Que ele tá afirmando com o da. Esse da é o verbo des, tá? De uma forma mais coloquial, da maneira informal, né? Poderia ser desne. O dana poderia ser desne, né? Da tá afirmando e o na seria uma versão mais informal, mais coloquial de ne, tá? Então ele tá concordando com ele mesmo, ele tá chegando a uma conclusão ali com ele mesmo, né? Ninki ni naru to konna no deru dana, né? Se você fica famoso, sai um negócio desse tipo, né? Né? Mostrando uma reflexão do próprio Saitama, tá? Deixa eu ver aqui, porque tô falando, mas ao mesmo tempo tem que ver o que o Rafa está falando comigo, porque o Rafa é quem está falando com vocês aí no chat. Muito bem, o Rafa está dando uma dica aqui para eu falar para vocês, que é o seguinte: a ideia da live dessa aula, né? A gente está apresentando muitos assuntos, muita matéria da língua japonesa. A ideia não é você se tornar um expert em tudo que eu estou falando, mas é você entender um pouquinho mais do que você entendia antes. Eu acho que esse é o segredo de todos os processos na nossa vida que a gente quer alcançar, hein, gente? Né? Não controlar a nossa ansiedade e entender um pouquinho mais do que a gente entendia antes. Se você sair do dia de hoje, desse aulão, sabendo mais do que você sabia antes, eu já estou feliz da vida e a gente vai continuar, porque semana que vem tem outra, tem os vídeos do canal, tem um monte de coisa que a gente vai oferecer aqui para vocês, tá bom? Então tenham isso em mente. Deixa eu voltar aqui, explicada a frase, a gente tem que ir para a tradução. Ninki ni naru to konna no deru dana. Quando você fica famoso, ganha essas coisinhas. Foi o que o dublador falou aqui. Deixa eu aumentar o texto. Quando você fica famoso, ganha essas coisinhas, E ele ainda deu um tonzinho de pergunta, que é legal, porque é condizente ao dana, dana, né? Que seria o desne, do jeito mais coloquial, que é para si mesmo, tá? É muito comum esse final de você fazer uma afirmação autorreflexiva, de você ficar pensando com você mesmo. Sou dana, né? É um jeito um pouco, uma linguagem um pouco, é bem coloquial, tá? Mas como é uma linguagem que você está falando com você mesmo, mesmo num ambiente mais formal, você pode utilizar, tá? É comum que eles utilizem, né? Porque isso seria bastante coloquial, então eu não posso usar numa reunião ou quando eu estou com pessoas mais velhas, mas como é uma autorreflexão, você pode, desculpa, porque você está falando com você mesmo. Você não está se dirigindo a outra pessoa. E quando você se dirige a outra pessoa, você tem que usar uma linguagem mais respeitosa, se esse for o caso. Mas como é com você mesmo, tá tudo certo, tá? A dublagem ficou, quando você fica famoso, ganha essas coisinhas, tá? Konna no, essas coisinhas, né? Konna, coisas, que é o no, aí substituindo, seja lá qual for o objeto, né? Dessa ideia de coisinha, de negócio, e o konna, tá? Botem isso na cabeça, konna, né? É algo que vai te deixar perplexo, tá? Da mesma maneira que tem kore, sore, are, o konna também tem uma família, né? De outras palavras similares, né? Que é o konna, né? Deste tipo, sonna, desse tipo, e anna,
daquele tipo, tá? Esses vão aparecer com a mesma ideia de perplexidade quando é dito, tá? Com destaque pro sonna, né? Sonna bakana, sonna. Vocês nunca ouviram isso em anime, em tokusatsu? Sonna! Meu Deus! Nossa! Né? Como uma coisa desse tipo está acontecendo, tá bom? Muito importante, aparece bastante. Aí o Saitama continua no modo reflexivo e fala o seguinte: Iona figura ka toka, tá? Iona figura ka. E aí tem o tocar, a gente pode separar aqui, tá? Iona, ele tá falando, nossa, que da hora, né? É um que da hora, que legal, né? Esse I, como eu já expliquei, né? Antes, quando a gente fez a análise do Demon Slayer, esse I dá a ideia de bom, né? I e o Io, ele traz ênfase, e o na é a maneira coloquial de você puxar uma concordância, nesse caso, com você mesmo. Iona, como é bom, né? Com ênfase. Ah, que legal, que da hora. Figure. Figure é o jeito, né? É o figure, né? Vem do inglês. É o jeito como os japoneses se referem aos action figures, né? Figure, né? Figure ka. Esse ka, esse kanji, dá a ideia de forma. Então, figure ka quer dizer em forma de figura, dando a ideia de que é um ser humano, um herói que ganhou um produto, ele se tornou uma figura, ele ganhou algo que tem forma de um figure, de forma de action figure, tá? Esse K, ele dá a ideia dessa forma, figure K, né? Tá com forma de figure. Tocar, né? Esse tocar é entre outras coisas, né? Então, o que ele quer dizer aqui é tipo, nossa, que da hora ganhar bonequinho, você se tornar, ganhar uma forma de você mesmo num bonequinho e coisas desse tipo, que quando você é um herói famoso, você de ser um herói famoso te proporciona, tá? O tocar, ele resume um pensamento para esse lado, né? Bonequinho e tantas coisas legais que quando você é um herói famoso, você tem acesso, você pode fazer, tá? Essa é a ideia. Mas como será que a dublagem colocou isso na boca do Saitama? Desta maneira. Deve ser coisa de louco ter seu próprio bonequinho. Super adaptado e que ficou legal, né? Deve ser coisa... Aí ele nem fala o que da hora, né? O iona, que a frase em japonês ela começa e depois vai para a frase. Na dublagem foi de uma vez só. Deve ser coisa de louco ter seu próprio bonequinho, tá? Essa foi a adaptação que eles fizeram, ficou bem legal. Aí o Genos, né, muito solícito, pois o mestre acabou de olhar um bonequinho do King e invejou, falou que, pô, que da hora que teu bonequinho, seu próprio bonequinho. O Genos, ele pega o telefone e fala para ele, Meika ni dashin shite mimashou, né? Meika, esse meika, né, vem de maker, né, da empresa fabricante, né, ou fabricante. Deixa eu só mudar de aba para ver se tá tudo certo aqui. O Rafa falou que tem uma perguntinha. Quer colocar essa perguntinha antes de eu seguir, Rafa? Eu estava na aba das anotações da tradução. Se tiver fácil aí, manda ver. Ó, do Daniel. Qual seria a tradução desse ato? Eu não entendi bem. Vamos lá, o ato ficou para trás. Aqui. Ato. Ato significa depois. Primeira coisa, Daniel, coloca na cabeça aqui. Ato significa depois, tá? Então, você pode usar quando você está falando de algumas coisas que você já fez e depois vai ter coisas que você ainda não fez, que faltam você fazer. Então, eu posso falar em português. Eu já comprei o bonequinho do King, já assisti o anime que eu quero assistir e depois falta fazer... A gente não fala exatamente com essa construção, mas eu estou forçando para você entender, né? Depois eu vou fazer a comida e comprar as coisas no mercado, tá? Essa coisa de depois, tá? Então, aqui na frase, ato. E depois, toireto pepa to shampoo, tá? Os ingredientes para o prato, eles já compraram, já conseguiram comprar, porque é kaitaro. Ato, né? O que falta, o depois, na sequência, falta o quê? Eles vão comprar o papel higiênico e o shampoo, tá? Ato, da ideia de depois, tá bom?
Espero que você tenha compreendido. Escreve aí pra gente. Tá. Meika, né? Meika ni dashin shite mimashou. Meika é a fabricante, né? O maker. Ni, olha aí o ni, a partícula ni de novo com a função de destino, né? Para a fabricante. Vamos ligar para a fabricante, vamos contatar a fabricante, vamos em relação à fabricante, né? Ela vai ser o destino da ação da decisão que eles vão tomar, né? Dashin suru seria o verbo, né? Então vamos aí agora para a gente fazer aquela coisa da conjugação. Dashin suru é você abordar alguém, alguma coisa, alguma empresa, né? Dashin suru, abordar, fazendo uma abordagem, né? Suru, sozinho é um verbo que existe, viu, gente? É muito comum. Se você for no dicionário e procurar suru, sozinho, né? Suru, você vai encontrar como verbo que significa fazer, tá? Suru, ele é usado normalmente como fazer, mas ele também é um verbo auxiliar que complementa ou que forma outros verbos, tá? Quando eu coloco suru depois de alguns substantivos, como é o caso do dashin, né? Dashin poderia ser abordagem, dashin suru passa a ser um verbo, então abordar, tá? Muito comum você unir um substantivo com suru e passar a se tornar um verbo, passar a ser um verbo. Dashin suru, né? Abordar. Aqui, suru na forma T, na forma T que a gente sempre comenta, que é uma forma conectiva dos verbos, né? Você coloca os verbos na forma T quando você quer conectar esse verbo a uma próxima frase ou a um outro verbo, tá? Tem vários usos. A forma T é algo que a gente tem que estudar em língua japonesa, porque é uma flexão verbal bastante comum e que tá por toda parte. A forma T de suru é shite. Opa, vamos em hiragana, né? Dashin shite. E aí a gente coloca miru, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama, na gramática, né, estudando japonês, da forma temiru, tá? Que é uma forma que traz a ideia de experimentar fazer tal coisa, tá? Nada mais é do que a forma T, mais o miru, tá? O miru, que a gente pode entender como ver, né? O verbo, para quem já estuda japonês, o miru é ver, tá? Mas aqui ele tem mais a ideia de experimentar, tá? E algo bastante comum na língua japonesa, você deve entender e aceitar que existe essa forma, a união da forma T com o verbo miru, dando essa ideia de temiru, que já pode colocar de uma vez, porque é muito comum, e dá a ideia de experimentar, fazer tal coisa. Então, se dashin suru significa abordar, dashin shitemiru significa experimentar, abordar. Experimentar abordar ali a pessoa, experimentar abordar ali a empresa, tá? Só que o miru, né, por sua vez, olha, lembra que eu falei de empilhar conjugações e você vai trazendo de trás para frente o acúmulo desses sentidos e você tem aí a tradução. Não a tradução, mas você tem aí a compreensão do que eles querem dizer. Miru, por sua vez, está conjugado para mimashou, a forma convidativa, que traz a ideia de vamos tal coisa. Então a gente empilhou a ideia de vamos tal coisa com a ideia de experimentar, fazer tal coisa, com a ideia de abordar. Então a gente vai juntar essas três ideias e fazer uma tradução, uma compreensão de vamos experimentar, abordar, tá? Dashin shite mimashou, tá? Vamos pegar um verbo mais simples, taberu, né? Tabete mimashou, né? Taberu na forma T, tabete, né? Tabete miru, tabete mimashou. Vamos experimentar comer, né? Por exemplo, natto, que é aquela soja fermentada que muitos japoneses não gostam, que é a soja que falam que é soja podre, que cheira mal. Natto tabete mimashou, né? Vamos experimentar comer natto, tá? Fácil assim. Quando você entende e compreende os fundamentos, eu quero que vocês comecem a se desconectar das traduções e entender pelo som, né? Tabete mimashou, já entendi. Vamos experimentar, vamos ver qual que é esse negócio. Vamos experimentar comer, tá? Essa é uma dica muito legal para vocês irem adquirindo a tal da fluência, vocês entenderem com fluência, se desconectar de tradução subvocalizada para o português
entender o conceito usando o português, como eu estou fazendo aqui, explicando para vocês, mas bateu o som no seu ouvido, você já compreendeu. Faça esse exercício, né? Tabete mimashou, vamos experimentar comer. Dashinshite mimashou, que é um verbo mais específico, né? Vamos experimentar abordar, tá? Depois que entendeu, treina o som, se apegue ao som, porque quando ele bater no seu ouvido, o sentido vem. Você não precisa mais do português, você já entendeu, tá? Isso é uma sacada boa. Voltando para a frase aqui, né? Mekani dashinshite mimashou, né? Vamos experimentar, abordar a fabricante, que a dublagem traduziu para tchan 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 tchan. Aqui uma coisa um pouco diferente do original, que o Genos fala: vou fazer um pedido de boneco do Senhor. Eles colocaram desta maneira na dublagem, tá? Vou fazer um pedido de boneco do Senhor. Tá passando a mensagem, o sentido é o mesmo, ela tá fluido, não tem nenhum problema, um pouco diferente do original. E tem, porque também, pensa, né? A dublagem ela é uma dupla adaptação. Primeiro uma adaptação do texto em si, porque às vezes tem coisas no japonês, é uma língua muito distante do português, o texto precisa ficar bonito em português, e é uma adaptação para a boca. Então precisa caber naquele tempo. Se o Genos bate a boca 3, 4 vezes, tem que ficar 3, 4 vezes, tem que passar a mesma mensagem. Então, a gente vai ver mais adaptações, mais como fala, discrepantes do original em coisas faladas, porque tem essa limitação de precisar encaixar num tempo específico, tá? E ficou assim: vou fazer um pedido de boneco do senhor. Mekani dashinshite mimashou. Ok? E aí, o Saitama diz: ya, não, né? Soyu no, olha o no de novo aqui, né? Substituindo coisas. Soyu no jibun kara yu mon janee kara, tá? Ya soyu no jibun kara yu mon janee kara. Ele diz para os Genos, tá? Vamos analisar não priemos-cânico, tá? Ya, né? Quando alguém fala ya, no japonês é um corte pro não, é meio abrupto. Ah, vamos fazer tal coisa. Ya, não, é meio que isso, tá? Soyu, desse tipo, algo desse tipo, né? Soyu no, tá? E esse no a gente pode traduzir como um algo, né? Soyu no, alguma coisa, né? Algo desse tipo, alguma coisa, tá? O no tá substituindo aí, poderia ser de novo o figure. Soyu figure, ou o figure não, mas soyu koto, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, né? Soyu dashin, por exemplo, né? Essa abordagem, esse tipo de coisa, tá? Soyu no, tá? Soyu no, vocês podem entender, né? Soyu no como esse tipo de coisa. Já coloca na cabeça isso que vai funcionar, né? Esse tipo de coisa, o que tem? Jibun kara. É legal porque aqui tem kara em cima e kara embaixo, e são karas com sentidos diferentes. Então presta muita atenção. Jibun quer dizer si mesmo, né? Si mesmo. Esse kara aqui, jibun kara, quer dizer a partir de si mesmo, né? A partir de si mesmo, tá? Então, soyu no jibun kara, esse tipo de coisa a partir de si mesmo. You quer dizer, é o verbo falar, tá? Aqui, you quer dizer falar. Jibun kara you quer dizer falar a partir de si mesmo. Você mesmo dizer, né? Jibun kara you mon. Mon é um jeito coloquial de você dizer coisa também. Coisa vem de mono, né? You mono, né? Mon é simplesmente mais oralizado, mais coloquial. Então, coisa, né? Que fala a partir de si mesmo, tá? Aqui uma dica de como a língua japonesa se comporta, né? Quando um verbo ele encosta com um substantivo, tá mon, mono, né? Quer dizer coisa, é uma palavra, um substantivo. Aqui gera uma relação entre os dois de que. Então, you, mon, quer dizer coisa que diz, coisa que se diz, tá? Então, jibun kara you mon, tá? Então, esse jibun kara you diz a partir de si mesmo, tá qualificando o mon,
tá? Ele está qualificando o mon. Então não é qualquer coisa, não é qualquer mon, é uma coisa específica que está sendo definida pelo que vem antes. É um mon, portanto é uma coisa que se diz a partir de si mesmo. Jibun kara yu mon, né? Um mon que se diz a partir de si mesmo, tá? Não precisa entender tudo agora. Se está confuso, respeita a sua confusão. Você está dando um passo, está saindo de um estado de não entender para um estado que vai entender. Não tem nada de errado. A gente vai falar muito sobre esses assuntos aqui também. Jibun kara yu mon jane kara. Tá? Jane é um jeito bastante oralizado de falar janai, tá? Janai, que é negar, falar não, não é. Do jeito que já é coloquial. Jane, ele já é mais coloquial ainda e vem da oralidade, né? De uma deturpação, um som torto saindo da gíria, né? Jane, aparece muito, né? Que é nada mais que janai, não é, tá? E esse kara já é aquele kara que a gente viu na outra aula também, né? Que dá a ideia do que vem antes ser a razão de alguma coisa, né? Por quê, né? Então o kara a gente pode entender de repente como um porquê tal coisa que vem antes, tá? E a gente indica o que vem antes, né? Por que tudo isso aqui, né? Então, fazendo uma tradução, quer dizer, não, porque esse tipo soyuno, né? Esse tipo de coisa, né? Soyuno, esse tipo de coisa não é jane, não é algo que se diz a partir de si mesmo, dando a ideia de que você pedir para a fabricante que você quer um bonequinho de você mesmo, não é algo que se faça, você tem que merecer, você tem que se tornar um grande herói para aí eles te oferecerem um bonequinho. Você não pede esse tipo de coisa, você recebe, tá? Então vamos lá, vamos entender. Ya, soyu no, esse tipo de coisa, jibun kara yu mon jane, não é, começando de trás para frente, não é uma coisa que se diga a partir de si mesmo, tá? Que se diga, que se peça a partir de si mesmo. E o porquê, no final, né? Porque isso não é um tipo de coisa que se peça, que se diga da gente mesmo, tá? Vem no final, esse kara, tá? O kara dá a ideia de porquê. Janai kara, né? Jane kara, porque não é, tá? Entenda esse som, tá? Jane kara. Isso se repete em outras frases, em outros contextos. Esse som é importante. Jane, cara, porque não é tal coisa. Dane-se o que vem antes. Esse som vai te fazer compreender que esse cara não é o cara de a partir de, que esse é o cara de porquê. Jane, cara, janai, cara, tá? Porque não é, tá? Entendam esse som que pode facilitar. Vamos dar uma olhada na tradução. Deixa eu ver se estão falando comigo aqui. Ok. Vamos aqui para a tradução, como ficou na dublagem. Ficou assim. Deixa eu centralizar. Ele falou, não. Deixa de ser pidão. Deixa os caras oferecerem primeiro. É isso que o nosso querido Yuri Chessman colocou na boca do Saitama, com bastante adaptação, né? Deixa de ser pidão, deixa os caras oferecerem primeiro, tá? Um pouco distante, poderia ser uma tradução mais fiel, poderia ser, não, isso aí não é o tipo de coisa que se pede. Poderia ser uma tradução, precisa ver a boca, né? Porque de repente falta a palavra, aí você precisa acrescentar. Mas ficou legal, tá fluido dentro do tom da conversa deles, tá? Ok, deixa eu ver aqui. Temos perguntas. O Rafa falou que teve gente falando que já viu só Mimashou, né? Para falar um pouco mais disso. Gente, né? Vamos gerar algumas dúvidas e podem mandar. Quanto mais objetiva for a pergunta, melhor, porque a gente consegue esclarecer essas dúvidas. No caso do Mimashou, deixa eu lembrar o que eu falei. Mimashou, sozinho é vamos ver, né? Pode ser, né? Mimashou, mimashou. O ver no sentido de observar, tá?
Enfim, depois eu não sei se eu entendi direito a pergunta aqui, mas eu acho que ficou claro na explicação. Qualquer coisa vocês me perguntem. Aí no final, vai acabar aqui, no final, ele fala Ikuzo, né? Ele resolve esse papo com os genos e fala Ikuzo, né? Que nada mais é do que o verbo iku, de ir, com zo, com ênfase, né? Ikuzo. Então vamos, né? A gente vê muito isso na cultura pop, vê muito isso em anime, né? Ikuzo, vamos, né? Mas aqui não tem muito ímpeto, né? Ele só tá falando Ikuzo, bora, seria o nosso bora. Como que ficou dublado isso? Vambora, né? Então ela falou vambora, né? Desse jeito mesmo. Isso é uma adaptação muito boa, né? De ser, que é perfeita, né? O vambora é a mesma coisa que eles fazem de juntar, né? Tipo, que nem no começo, quando ele falou conseguimos comprar kaitaro, né? Que é kaeta daro, né? Kaitaro. É a mesma lógica de vambora, né? Não se escreve muito desse jeito, mas no japonês eles trazem muito a oralidade escrita para dentro dos mangás, para dentro dos balões. Então é legal a gente saber, é importante a gente saber. E o Genos responde com hai, né? Hai, de um jeito bem forte. Se vocês separarem lá, eles falam hai, né? Que em japonês o hai é uma linguagem polida. Só de você falar hai, que significa sim, você já está sendo polido. Ele ainda fala o hai com essa força de quem respeita a autoridade do outro, né? Embora o Saitama esteja só passeando e falando sobre bonequinhos, ele fala, vambora. E o Genos fala, hai, né? Ele se porta como um subordinado. E aí repete, e aí a gente volta para o começo da frase, né? Dochirae ikimashou, né? Para onde nós vamos, né? Para onde vamos, que é a mesma coisa da primeira frase. E aí a cena se encerra. Muito bem? Deu para entender? Eu vou fazer um passadão aqui, de novo, só rapidinho, só para a gente conectar tudo. Vou fazer um passadão aqui para a gente conectar tudo, mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar essa força para a gente, para você poder comentar. Só os inscritos do canal podem comentar no chat, então é legal você ser inscrito aqui no canal. Deixa o seu joinha, ajuda muito o canal a crescer. Está querendo crescer bastante agora em 2022. Muita gente quer aprender japonês e a gente está com uma proposta bem legal. A gente tem uma agenda diferente. Toda quarta-feira a gente vai ter uma aula como essa. Essa aula vai ser depois editada e vai ser transformada em 2 vídeos. Então vocês vão ter acesso a essa aula e a aula anterior no YouTube a partir da semana que vem. Então vai ter um vídeo de corte da aula na segunda, um vídeo de corte da aula da segunda metade da aula na sexta. Aí terça e quinta a gente tem vídeos normais e na quarta-feira a gente tem este aulão com a participação maravilhosa de todos vocês aqui. Eu quero sempre quarta-feira, hein? A gente tem aula marcada toda quarta-feira. Sugiram temas, depois o Rafa me passa o que vocês sugeriram, a gente pode trazer para dentro aqui das aulas, tá? Resumindo aqui a coisa toda, é o seguinte, começa falando, né? Professor, para onde que a gente vai? Né? Dochirae ikimashou, aqui, né, o destaque é para a linguagem polida, dochirae e não dokoe. Dochira traz essa polidez, essa solenidade, e ikimashou, linguagem polida, convidativa, tá? Essas coisas básicas a gente tem que ir colocando na nossa cabeça. Mashou é convidativo, é bastante usado o tempo todo. Aí depois ele começa a pensar, né? Ele começa a falar, já compramos os ingredientes do nabe, que foi suprimido pela tradução, e ainda falta ato, né? E depois falta ainda o toilet paper e o shampoo, né? O papel higiênico e o shampoo. Aí ele olha na vitrine, vê o bonequinho do King, e o Saitama começa a pensar com ele mesmo que quando você fica famoso, quando se fica famoso, né? Ninki ni naru to, né? Esse to muito importante, porque ele vai indicar uma consequência natural. Se você ficar famoso, a consequência natural é que você ganhe coisas como um bonequinho, você ganhe como esse negócio, konnano, né? Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa, sai, né? Se você fica famoso, quando você fica famoso, saem esse tipo de coisas, né? E aí ele fica feliz, né? Que da hora, né? Ficar como ter sua versão em action figure, né? Sua forma de si mesmo em action figure, né? A sua figure K, tá?
Aí, na sequência, o Genos fala para entrar em contato com o fabricante, com o meika, com o maker, né? Meika ni, né? Dashin shite mimashou, né? Vamos experimentar, vamos ver, né? De abordar o maker, né? O fabricante, né? E ele já pega o telefone, vamos experimentar, falar, vamos ver no que dá. E ele fala, não, esse tipo de coisa você não pede, né? Esse tipo de coisa, jibun kara yumon jane, né? Jibun kara, a partir de si mesmo, yu, dizer mon, né? Uma coisa que se diz a partir de si mesmo, janai, não é, né? Janai kara, né? Porque não é o tipo de coisa que se diz a partir de si mesmo, não é algo que parte de você, tá? Muito importante também. E o soyu no, né? Esse tipo de coisa. E aí ele manda um ikuzo, vamos nessa, e o Genos fala, hai, mas para onde? O Saitama ainda não informou, nem no final da conversa, eles voltam para o mesmo ponto. Dochiraei ikimashou, né? Para onde vamos? Para qual direção vamos? Tá? É isso. Valeu todo mundo que acompanhou essa aula, o One Punch Man é muito legal, espero que você tenha aprendido. E é isso aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, né?